Acho que a gente pode começar, né? Boa tarde. Não sei se vocês estão ouvindo. Estou vendo aí vários alunos, colegas participando. Boa tarde a todos. Vou falar mais alto, para o meu áudio sair melhor. Bom, é algo novo para nós, né? Toda essa situação que nós estamos vivenciando, né? Nos permitiu ter acesso a essas novas tecnologias, né? Vou falar mais alto, meu áudio sai melhor. Deixa eu tirar o áudio que está aparecendo ali. Bom, pronto. É algo novo para nós, né? Toda essa situação que nós estamos vivenciando, né? Nos permitiu bom, vou continuar daqui. Bom, primeira coisa eu queria apresentar, né, para que vocês entendam o que a gente está fazendo aqui hoje. Nós estamos fazendo uma live, né, uma filmagem ao vivo, né, sobre a questão da vigilância sanitária. Na verdade, o título é Dialogando com a Rede, faz parte do projeto PET Saúde Interprofissionalidade, conduzido pela UFCAT, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. E nesse grupo PET, que é o Programa de Educação pelo Trabalho, nós temos alguns atores, né? Temos professores, são tutores, temos alunos de diversos cursos da área da saúde, e temos os preceptores. Os preceptores são profissionais que atuam na área da saúde e que vão levar a questão da prática para esses alunos, enfim. E dentro desse PET, nós temos vários grupos que tratam das suas temáticas específicas, e uma dessas temáticas é a PICS, P-I-C-S, né? PICS, que são as práticas integrativas e complementares em saúde. Esse grupo, ele sempre foi muito ativo, né? Sempre teve muito projeto nele, e dada essa situação de pandemia, de afastamento, de distanciamento, a gente não pode aglomerar, e surgiram algumas ideias para que a gente levasse essa prática, essa informação a todos, né? Por isso a gente resolveu, então, fazer essa nossa live, essa primeira live. E a gente vai tratar sobre um tema que é muito importante na rede. Quando a gente fala rede de saúde, tá? Rede SUS, rede de saúde, que é a vigilância sanitária, né? Então, a gente vai trazer algumas informações, alguma questão histórica, um breve resgate histórico. Vamos conversar sobre o que é vigilância sanitária, para que todos também entendam, tirem suas dúvidas, né? Vocês podem perguntar pelo chat. Eu vou até entrar aqui no link para acompanhar o chat de vocês também. E eu conto, então, primeiramente eu queria muito agradecer ao PET, ao grupo PET, as nossas professoras coordenadoras desse grupo, em nome da professora Jalusa, né? Aos nossos colegas e principalmente aos nossos fiscais de vigilância sanitária que toparam essa nova experiência, né? Vigilância sanitária, o fiscal está acostumado com estar em loco, estar presente, estar presencialmente fazendo a fiscalização, né? Lidando com pessoas, com documentos. A gente não tem esse hábito de fazer isso à distância. Então, eu queria primeiramente, em nome dos fiscais que estão participando, agradecer a todos os fiscais da nossa vigilância sanitária daqui, de Catalão, pelo trabalho que executam, né? Não só os fiscais, né? A gente fala muito em fiscal de vigilância, mas a vigilância ela não roda sozinha.
A gente tem aproximadamente 20 profissionais que fazem os mais diversos trabalhos, na área administrativa também. E, então, em nome deles, que a gente está aqui hoje para falar sobre vigilância, para que as pessoas saibam, as pessoas ouçam, as pessoas entendam que a gente está presente na vida de todo mundo, a todo momento, mesmo que vocês não vejam, né? Como o próprio nome diz, nós somos vigilantes, né? Estamos vigiando pela saúde pública a todo momento, né? Até na nossa casa a gente está vigilante, e é sobre isso que a gente vai falar. Então, nós vamos abordar alguns dados também, vamos falar de algumas áreas temáticas que a gente fiscaliza, estabelecimentos de saúde, estabelecimento de alimentos, e a questão também da vigilância sanitária ambiental, né? O termo amplo, o termo lato, seria vigilância em saúde. A vigilância em saúde ela é composta por algumas bases, né? A vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental e a vigilância em saúde do trabalhador. Então, esses 4 alicerces compõem a chamada vigilância em saúde. E dentro dessas 4 linhas, a vigilância sanitária de Catalão, ela abarcou, né, ela pegou 3 dessas vigilâncias. Vigilância sanitária, obviamente, a vigilância ambiental e a vigilância em saúde do trabalhador. Então, vai ter também um dos tópicos comentados sobre o que a gente faz, um dos principais programas da vigilância ambiental, que é o Vigiar. Então, eu creio que vai ser uma chance, uma oportunidade bacana da gente trocar experiências, e vocês fiquem à vontade para poder perguntar, né? Para quem é estudante, é oportunidade interessante, porque vai ter certificação, então isso vai contar como horas, né, de participação em evento, enfim. Vocês também precisam dessas horas, e mais do que isso, é uma chance de vocês conhecerem o que a gente desenvolve há muitos anos, né? Nós, por conta dessa live, a gente conversou com alguns colegas mais antigos, que já nem estão mais trabalhando conosco, para a gente resgatar uma parte histórica sobre a vigilância sanitária daqui, de Catalão, que iniciou mais ou menos em 1989, né? Só tinham dois fiscais, fiscalizavam toda a cidade usando bicicleta, né? A pé também, muito disso, e ela foi se estruturando, né? De maneira que hoje ainda falta muito, né? A gente temos muito para poder crescer, muito por fazer, mas a gente já tem uma certa estrutura e um certo reconhecimento a nível estadual também, né? Se vocês perceberem, souberem, a gente, a nível de Goiás, é uma das 5 principais vigilâncias sanitárias do estado, pelo volume de serviço, pelo volume de ações desenvolvidas e pelo tipo de equipe, pela capacitação e pela interprofissionalidade, pela multiprofissionalidade da nossa equipe, né? Então, hoje aqui nós temos, dentre os nossos fiscais, eu não me apresentei, vocês desculpem. Meu nome é José Eduardo, sou médico veterinário, sou advogado e trabalho há 12 anos na Secretaria de Saúde, daqui de Catalão. E temos também conosco a fiscal Larissa, que é farmacêutica, a fiscal Rafaela, que é enfermeira, o fiscal Luiz, que é biomédico, e a fiscal Marcilene, que é pedagoga, né? Então, você vê múltiplas áreas, e lá nós temos outras pessoas com outras formações também. Enfim, é isso. Eu apresentei só para vocês entenderem, para contextualizar essa nossa live, e é isso. Então, vou abrir palavra para os outros colegas falarem, se apresentarem, e vamos que vamos, para a nossa primeira live aí, vamos ver o que a gente aprende com isso, o que a gente tira, e desde já, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Vou passar a palavra agora para Larissa e Rafaela, essa dupla dinâmica aí que topou essa experiência. Fique à vontade.
Boa tarde a todos. Vou baixar um pouco a minha máscara para ficar mais fácil o entendimento. É um prazer participar dessa live, desse momento aqui da gente divulgar o nosso trabalho, divulgar o Departamento de Vigilância Sanitária, que faz um trabalho muito importante na cidade, faz um trabalho aí importante na questão, né, do cuidado da saúde mesmo, né? Nós trabalhamos em várias áreas, fiscalizando, mas não só fiscalizando, mas também na questão de orientação. Muitas empresas, muitas pessoas buscam o departamento, buscam os fiscais para ter informações, né? Então, a gente também tem esse papel, não só de fiscalizar, não só esse papel que muitas pessoas têm um pouco de medo, né, quando a vigilância sanitária chega, mas a gente tem esse papel também de esclarecer dúvidas, de orientar, de informar, e é uma grande oportunidade de a gente estar aqui e divulgar todo o trabalho que a gente faz, né. Não todo o trabalho, mas pelo menos uma parte dele, né, uma grande oportunidade de a gente esclarecer muitas dúvidas aí e apresentar um pouco do que a gente faz do nosso dia a dia. Prazer esse momento. Bom, acho que seria interessante, talvez, compartilhar de novo a imagem, Vitória. Isso. A gente criou aqui um quadro para poder mostrar para vocês, né, as áreas de atuação da Vigilância Sanitária de Catalão. Nós temos aqui, então, áreas de atuação em relação aos alimentos, também fiscalizamos locais públicos, quando tem algum tipo de evento, quando tem, por exemplo, a festa do Rosário, tem a parte aí de alimentos, quando tem algum evento com um grande número de pessoas que envolve alimentos, a gente também participa. A área de atuação também, serviços de saúde, nós fiscalizamos, medicamentos, produtos para a saúde, cosméticos e saneantes, meio ambiente e saúde do trabalhador, né, como o próprio Eduardo já tinha comentado, e dentro dessas áreas, nós não trabalhamos especificamente somente em uma, né? Por mais que eu sou farmacêutica, é minha área de formação, eu não trabalho exclusivamente na área de medicamentos. Essa área eu tenho mais afinidade, tenho mais conhecimento da legislação, mas todos nós fiscais atuamos em todas as áreas, né? Algumas vigilâncias sanitárias de outras cidades trabalham de forma exclusiva, alguns fiscais são específicos daquela área, só tem conhecimento daquela área, só fiscalizam aquela área. Nós aqui no departamento trabalhamos em todas as áreas, todo mundo conhece um pouco de todas as áreas, então mesmo eu sendo farmacêutico, eu vou fiscalizar supermercado, açougue, lanchonete, vou em drogarias, então nós temos conhecimento geral de todas as legislações, certo? Então, é uma característica da Vigilância Sanitária de Catalão, a gente tem um conhecimento amplo aí de todas as áreas que a gente fiscaliza. Né? Importante também, nós temos aí a parte de projetos arquitetônicos, a Vigilância Estadual é quem aprova os projetos, mas nós fiscalizamos na parte de cumprir projetos arquitetônicos, né, quando as empresas precisam de projetos aprovados, alguma atividade que necessita de aprovação, a gente também trabalha nessa área fiscalizando se projetos arquitetônicos de algumas atividades foram cumpridos, né, conforme o projeto que foi aprovado pela Vigilância Estadual. Então, nós temos aí várias atividades que a gente atua. Né. A gente trouxe aqui alguns os exemplos de documentos que a gente emite. Nós temos o principal, que é alvará sanitário, de maior interesse para as empresas funcionarem, né? Temos os termos de intimação e notificação, temos autos de infração, autos de imposição, relatórios de inspeção e coletas de amostras de alimentos, de água e de agrotóxicos também. A gente trouxe alguns números também, que a gente tem aí de 2020, eu vou passar para algum colega se quiser apresentar essa parte. Parte de alimentos também, que depois eu vou passar para a Marcilene falar um pouco sobre essa parte. E também sobre a coleta de água, né, que talvez nem todo mundo tenha conhecimento sobre essa parte, mas a Vigilância Sanitária faz coleta das amostras de águas que são fornecidas, né, para
população de Catalão e de poços artesianos também, que empresas, né, fornecem água, por exemplo, para os seus funcionários e para clientes também. A gente faz, então, controle da qualidade dessa água. Então, é algo importante também que a gente faz aí esse controle para a saúde das pessoas. Em relação especificamente à minha área, como farmacêutica, para eu poder apresentar um pouco, né, assim, em relação a medicamentos, produtos para a saúde, cosméticos e saneantes, nós temos atualmente cadastrados no departamento, nós temos aí 57 drogarias, né, e eu, como fiscal, como farmacêutica, fiscalizo todas as 57 drogarias, se estão, né, dentro do que exige a legislação em relação a documentos, presença do farmacêutico, se estão cumprindo toda a legislação, principalmente em relação a medicamentos controlados, se estão lançando as receitas no SNGPC, que é o programa vinculado à Anvisa também. Em relação a produtos para saúde, cosméticos e saneantes, a gente tem principalmente também distribuidoras em Catalão. Atualmente a gente tem 17 distribuidoras cadastradas. Também a gente faz fiscalização desses locais, inclui projeto arquitetônico, inclui também se tem medicamentos, presença de farmacêutico. Se não tiver medicamentos, mas tem esses outros produtos, precisa de responsável técnico também, né? A gente faz essa parte. Também tem aí, em relação a medicamentos, nós temos no município de Catalão os 2 distritos, Santo Antônio do Rio Verde e Pires Belo. Quando não tem uma drogaria no município, é permitido ter posto de medicamentos. Se não tem farmacêutico também no município atuando, pode-se abrir um posto de medicamentos sem a presença do farmacêutico, desde que esse posto de medicamento não venda medicamentos controlados. Então, nós temos um posto de medicamento cadastrado no distrito, então, de Santo Antônio do Rio Verde, e outro posto de medicamentos também cadastrado no distrito de Pires Belo. E temos também aí 6 transportadoras de medicamentos também cadastrados no departamento. Para a transportadora transportar medicamentos, precisa também de farmacêutico, né? Precisa também de projeto arquitetônico aprovado. Então, todas as empresas que trabalham diretamente com medicamentos têm várias exigências, né? Tem principalmente aí a presença do responsável técnico, a figura do farmacêutico. Então, nós temos aí um trabalho muito sério na exigência, né, cumprir esses documentos, cumprir a presença do profissional, cumprir também se está mantendo a qualidade dos medicamentos ali armazenados. Então, são muitos detalhes que a gente sempre está ali acompanhando para manter até chegar no cliente final, né, toda a cadeia logística que vem aí desses medicamentos. Então, distribuidora, transportadora, drogaria, a fim de manter toda a qualidade e segurança, né, para as pessoas. Então, a gente desenvolve um papel em todas as etapas. Bom, é isso. Comentar alguma coisa, complementar, Eduardo? Muito bom, Larissa. Falou bonito. Obrigada. De fato, são muitas coisas, né, que a gente faz. Quando a gente começa a falar e a gente começa a pontuar, a gente percebe que a gente está em muitos locais, né? De tudo que você falou, eu queria falar algumas coisas, mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar os outros colegas falarem também, e aí no final a gente faz uma mesa redonda aí, e a gente conversa mais sobre isso. Eu tirei a máscara aqui porque, né, para ficar mais fácil para vocês ouvirem. Falar que estava um pouco baixo o áudio, acho que assim fica mais fácil também, né? E infelizmente a gente tem que conviver com essas máscaras, né? E até falando sobre máscara, a gente lembra de pandemia, lembra Covid, e tem as nossas ações específicas para prevenção, né, do Covid, do SARS-CoV, né? Que enquanto muitos serviços, por uma questão óbvia, né, foram parando, foram tendo afastamentos, né, o nosso, na verdade, a gente percebe que intensificou, né? Quando a gente pega os dados, a gente pega os nossos números de produção e compara antes e pós-pandemia,
a quantidade de demandas de uma forma geral, e a gente nem consegue registrar as chamadas orientações verbais, né? Porque a gente tem muito alto, muito termo que a gente emite, mas a gente orienta muito também, né? Então, vira um centro de orientação, né? Inclusive, a gente também tem peso nessas decisões, nessas regulamentações, não só nós aqui, especificamente de Catalão, mas a vigilância sanitária como um todo ganha muita importância nesse momento que a gente vive, né? Para se fazer cumprir, para fazer valer as leis, né? Tudo isso acaba, entre aspas, sobrando para nós, não é sobrando, é a nossa função, né? A gente desempenhando a nossa função como fiscal, como servidor público, né? Até fazendo uma pequena menção aí a todos os servidores, funcionários públicos que estejam aí participando pelo dia de ontem, né? Que por mais problemas que a gente ouve e corrupção e problemas com funcionalismo público, a gente sabe que somos nós que fazemos o país ter estabilidade, o país seguir à frente, pelo bom funcionalismo público, que todos aqui falam em nome da vigilância sanitária, todos nós desempenhamos com muito esmero. Bom, após esse momento de filosofia, de reflexão, passar a palavra aí para Rafaela. Rafaela vai conversar conosco, ela é fiscal enfermeira, está conosco também há muitos anos. É uma outra característica, né, só fazendo essa pequena abordagem, da perenidade dos nossos funcionários, né? São fiscais efetivos, fiscais, em sua maioria, efetivos e concursados, justamente para dar estabilidade, para dar segurança nas ações tomadas, né? Porque fiscal, gente, lida com muitas pressões, de várias frentes, né? E tem que estar bem embasado no que faz, muito seguro daquilo que faz, para poder agir no chamado poder de polícia, né? Para poder limitar a privacidade ou a particularidade de certa empresa, de certas pessoas, isso tem que estar muito bem embasado. Então, força com que nós, fiscais, estejamos sempre atualizados, sempre estudando, vendo as leis novas, porque você sabe, né, no nosso país piscou, já sai uma lei nova, né, sai lei para poder privatizar a unidade de saúde, e no mesmo dia ela já é revogada, então a coisa é muito flutuante. E por essa característica que a própria Larissa comentou, que a gente lida com muitos assuntos, com muitas áreas diversas, a gente tem que estar conectado com esses vários assuntos, né? E isso não é fácil. Existe uma certa disparidade entre o grau de conhecimento da fiscalização e o grau de conhecimento daquele que está sendo fiscalizado, o chamado setor regulado, né? Quando você fiscaliza uma clínica médica, o médico sabe o que ele precisa, ele está por dentro do assunto dele, porque ele lida com aquilo. E a gente não lida só com a parte da clínica médica, a gente lida com milhões de outras áreas, né? Então, assim, até na própria cartilha sobre vigilância sanitária no site da Anvisa, ela fala, né, que as áreas de atuação da vigilância são praticamente inesgotáveis, e de fato são. Bom, passar a palavra então para a Rafaela, manda bala. Boa tarde a todos, é um prazer estar participando deste evento. E eu vou falar um pouquinho sobre a fiscalização dos estabelecimentos de saúde, que é, assim, como a Larissa falou, a gente fiscaliza todos os tipos de estabelecimento, mas como é mais a minha área, eu vou falar um pouquinho como que funciona. Então, a gente tem muitos estabelecimentos de saúde em Catalão, dentre eles médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, as clínicas veterinárias também entram nessa parte da saúde, que estão sujeitos à fiscalização da vigilância sanitária. Eles precisam ter alvará para poder estar funcionando. E só a título de curiosidade, o que mais tem volume de quantidade de estabelecimentos são os dentistas, que cadastrados com a gente são 177 entre consultórios e clínicas odontológicas. É uma grande quantidade. E a fiscalização desses estabelecimentos, elas acontecem em 3 momentos diferentes. Na abertura da
empresa, né, que a empresa vai abrir, elas procuram a vigilância, né, para retirar o alvará, e a gente exige da empresa uma lista de documentos que eles precisam ter. Dentre eles, o projeto arquitetônico, né, que é aprovado pela Suvisa, como a Larissa comentou. A gente tem que ir na empresa fiscalizar se realmente a estrutura está de acordo com o que foi aprovado pela Vigilância Estadual. O médico, o dentista, o profissional que vai abrir a empresa precisa ter o registro no conselho, né, de classe da profissão. Eles precisam também apresentar para a gente o PGRSS, né, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, né, e os POPs, que são os procedimentos operacionais da atividade que eles vão desenvolver, né. E outro momento que também a gente fiscaliza esses estabelecimentos são na renovação do alvará. Uma vez que eles já têm o alvará, né, liberado, a gente anualmente vai para a renovação desse alvará. Ele tem validade de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, todo ano a gente tem que ir em todos os estabelecimentos que solicitam a renovação para fiscalizar, para liberar ou não esse alvará. Se tiver alguma pendência, a gente dá uma intimação para eles cumprirem o que a gente solicitou para poder liberar esse alvará. E também, outro momento que a gente tem de inspeção são através das denúncias que a gente recebe. Estabelecimentos que estão funcionando sem alvará, às vezes uma pessoa sai e denuncia para a gente. E agora, nesse tempo de Covid, a gente está tendo muita denúncia, né, de questões de uso de máscara, de aglomeração em sala de espera de clínicas. Então, a gente sempre está indo. E, além disso, também tem as demandas de denúncia que a Secretaria Estadual de Saúde, né, a Suvisa, repassa para a gente poder sair. Então, a gente, essa semana, fomos em alguns hospitais. Então, assim, nosso trabalho agora com a pandemia, como o Eduardo falou, não para, pelo contrário, aumenta. Então, acho que é isso, né? Você quer completar alguma coisa? Perfeito, Rafa. Excelente. Isso é uma coisa importante que você comentou. Você falou de alguns documentos básicos, né, gerais, necessários para a regularização e para a emissão da chamada licença sanitária, né, ou alvará de licença sanitária. E aqui no nosso grupo PET, né, eu estou vendo aqui vários futuros profissionais das mais diversas áreas. E é importante que eles saibam, né, que eles precisam também de alguns outros documentos para se regularizar e poder exercer as suas respectivas profissões, né? Não basta simplesmente formar, pegar certificado e já pode trabalhar. Tem toda uma normativa para regulamentação que passe por esses documentos que você elencou, né? Fora esse, existe uma série de outros, né, que a gente, no momento da inspeção, a gente acaba precisando, a gente acaba verificando também. Não só os documentos prévios para licenciamento, mas documentos durante a própria fiscalização. Uma das perguntas aqui no chat, estou respondendo à medida que é possível, é sobre estágios, né? Então, é um local interessante para se fazer estágio. Nós temos alguns estagiários, temos estagiários que já viraram funcionários, enfim. E, com certeza, a gente conta com esses estagiários, né, porque eles vêm de várias áreas e eles são muito aproveitados aqui e creio que eles aproveitam muito do que eles aprendem com a vigilância sanitária também. Então, fiquem à vontade para buscar aqui como local para fazer estágio. Outra pergunta que foi feita, respondendo aqui aos nossos telespectadores, foi do senhor Leomar, ele queria que comentasse um pouco sobre a receptividade das pessoas e dos estabelecimentos quando recebe a visita da vigilância sanitária. Eu acho que uma pessoa bem indicada para falar sobre isso é você mesmo, Rafael, aproveitando a sua fala aí. Quer comentar algum caso, contar alguma experiência sobre a receptividade. A gente costuma ser muito respeitado, a palavra que usa é essa, não é que a gente impõe medo, não é isso, a gente é muito respeitado, é uma instituição forte, né, que tem
mas existem os momentos de estresse também. Se puder falar um pouco sobre isso, aí a gente passa a palavra depois para a Marcelene. Então, geralmente, né, na grande maioria das vezes, a gente é respeitado. São raras as situações que a gente é desrespeitado. Inclusive, aconteceu uma comigo, acho que foi a única, desde que a gente está, né, uns 10 anos, foi a única vez que eu cheguei a ser agredida fisicamente em um açougue, na fiscalização de um açougue. Mas, assim, no geral, assim, a gente é bem respeitado, a gente não é muito bem visto, né? A gente chega, as pessoas já ficam meio receosas, mas, no geral, a gente é respeitado, sim. Na maioria das vezes, todo mundo tem um pouco de medo, por mais que a pessoa pode estar 100%, né, correta, tudo em ordem, eu acho que ver o carro da vigilância, ver a gente chegando... Já intimida. Já deixa, né, tudo um pouco tenso. Então, é um pouco difícil nessa questão, mas todo mundo acho que é bem recebido. Para complementar, voltar só um pouco, complementar assim, em relação a, por exemplo, cosméticos, saneantes, os produtos aí que a gente fiscaliza, durante a fiscalização a gente aproveita também para conferir rótulos, né, vários produtos, a gente confere, consulta bastante o site da Anvisa para ter certeza que alguns produtos que estão disponíveis aí, né, para consumo, para compra, são realmente verdadeiros, porque pode acontecer, né, de alguns produtos que estão no mercado serem falsificados, não ter registro, às vezes a gente nem saber o que está ali, né, no conteúdo daquele cosmético, daquele saneante que é produto para limpeza, ou, né, principalmente cosméticos, às vezes em salão de beleza, que a gente fiscaliza bastante, às vezes algum produto falsificado que vai fazer aí esses alisamentos, e pode ter ali quantidades de formol, pode ser algum produto tóxico, que vai fazer mal para a saúde das pessoas, então a gente faz essa fiscalização também muito em relação a produtos, apreende produtos, né, que não estão dentro das normas, não está dentro das legislações, não tem, às vezes, fabricante, né, às vezes produto falsificado, então a gente também age muito dentro aí desses produtos, principalmente em relação aos cosméticos também. E outros produtos também, mas dentro dos cosméticos é um bom exemplo também para a gente apresentar aí para vocês. E a coisa importante a gente falar também que a gente conta com o apoio de outras instituições, né, parceiras nas nossas ações também. Polícia Militar, Bombeiros, Secretaria de Regulação, Secretaria de Saúde como um todo, Bombeiros, Ministério Público, enfim, todos os órgãos que têm esse poder de fiscalização, em certos momentos a gente acaba fazendo ações conjuntas, além das outras instâncias, né? Não hierarquicamente superiores, mas em outras instâncias nós temos a Vigilância Sanitária Estadual, chamada Suvisa, né? A Superintendência de Vigilância em Saúde, e nós temos a própria Anvisa. Então, existem momentos, existem treinamentos, capacitações em que a gente troca ideias, a gente aprende com eles e vice-versa. Então, são nossos parceiros também. Bom, vamos passar a palavra agora para a Marcelene, né? Marcelene, fiscal também há muitos anos. Com você a palavra, Marcelene, fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu sou fiscal de vigilância sanitária já há 7 anos. Né? Eu sou pedagoga, mas atuo na vigilância sanitária, que é uma área muito ampla, né, que atua em vários locais da sociedade. E é uma área que eu atuo atualmente é na equipe de alimentos. Ou seja, a gente realiza fiscalização em todos os locais onde manipulam, fracionam, depositam ou preparam algum tipo de alimento próprio para o consumo do ser humano. Né? Quais os locais que a gente visita? Em Catalão, por ser uma cidade muito grande, a gente fiscaliza todos os locais onde tem esses alimentos, como supermercado, casas de carnes, frutarias, padarias, lanchonetes, todos esses locais que a gente faz a vistoria. Né? Por que a gente faz a vistoria nesses locais? Para observar que se esse alimento que é preparado contém as condições necessárias, higiênicas e sanitárias necessárias para o consumo humano.
tá? Então, a gente enfrenta o quê nessa fiscalização? Claro que a gente enfrenta muito trabalho, né? Às vezes a gente enfrenta resistência por parte das pessoas, do contribuinte, isso costuma acontecer, tá? E o que a gente vai observar em cada local desse onde contém esses alimentos? A estrutura física do local, se está adequada a preparar esses alimentos. No caso de um restaurante, como que é a cozinha? Na cozinha, como que está o piso? Como que está o revestimento do piso, do teto, das paredes? Se é um revestimento lavável, né, de fácil limpeza. Então, tudo isso é observado nesse local, para ver se esse alimento pode ser preparado ali. A gente observa também a questão dos equipamentos e utensílios do local, se estão em bom estado de conservação e limpeza. E também a questão da potabilidade da água, ou seja, a água que está ali é própria para o consumo humano? Essa água é tratada? A gente observa também a questão da higiene e saúde dos manipuladores. Será que esses manipuladores utilizam os EPIs, né, adequados à função que exerce? Então, isso aí é muito importante nessa questão de fiscalizar os locais onde se produz algum tipo de alimento. E também a gente observa se eles realizam ali o controle de pragas e vetores. Se o ambiente está bem limpo e organizado, né? E para a gente realizar isso, a gente embasa também, embasado em leis e normas que são impostas pela Vigilância Sanitária. A principal lei que a gente usa dela é a Lei Estadual 16.140 de 2007, a RDC 216 de 2004, a Portaria 1288 de 95 e a Lei Municipal 3394 de 2016. Que essa lei aqui, ela regulariza principalmente as casas de carnes, açougues, tá? É uma lei municipal que surgiu em 2016 para que o pessoal que fosse construir uma casa de carne ou construir uma casa de carne, eles precisariam adequar de acordo com o Ministério Público. Ou seja, teria que ter nessas casas de carnes a sala de manipulação, a sala de desossa. Essa sala de manipulação e desossa teria que ser climatizada, né? E também, nessas casas de carnes, teria que ter o vestuário, o açougue, só para o açougueiro, um local próprio só para ele. Porque senão essas pessoas não poderiam estar abrindo esse tipo de estabelecimento. Perfeito. Então, vocês veem mais uma área importantíssima, né? Eu costumo dizer que é uma área carro-chefe, uma área básica da vigilância sanitária, que é alimentos. Por mais que novas resoluções classifiquem como baixo risco sanitário, né? A gente sabe que, embora baixo, é um risco constante. Então, demanda fiscalização constante. E, como a própria Marcelene citou, vocês perceberam algumas legislações que fazem parte do nosso dia a dia, porque a gente não faz nada baseado no que a gente acha, no que a gente pensa, no que a gente quer, mas a gente faz de acordo com o que está na lei, né? Então, a gente lida muito com isso, e assim a gente também tem que ter muito critério, tem que ter muito bom senso, tá? Na fala da própria Larissa, ela comentou sobre a questão do papel de orientação, né? A gente faz muito isso, porque se a gente for seguir a lei ao pé da letra, a gente teria que interditar, teria que fechar muitos estabelecimentos, autuar muitos estabelecimentos. E uma coisa que eu sempre falo também é o seguinte: não existe estabelecimento que consiga seguir 100% do que está previsto na lei. Se vocês olharem naqueles detalhes, nas entrelinhas, são muitas coisas. Então, a gente tem que primar pelo que é mais essencial e orientando para que todo ano aquela determinada empresa, aquele serviço, seja ele qual for, ele esteja cada vez melhor, atendendo melhor, minimizando os riscos para o consumidor final, que é o nosso objetivo principal, né? Então, tem que ter muito bom senso também em fazer seguir essas leis.
Se você comparar, né, a gente está aqui há aproximadamente 10, 12 anos na vigilância, fora em outros departamentos, mas se você comparar o que era as casas de carne aí há 10, 12 anos atrás e o que nós temos hoje, houve uma substancial melhora, né? E esse é o nosso papel, é a gente deixar algo melhor do que estava quando a gente chegou. Obrigado, Marcelene. Agora eu vou passar a palavra para o Luiz. Luiz, ele é biomédico, fiscal de vigilância sanitária também. Luiz, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Eu vou falar da questão da qualidade da água, do monitoramento que a gente faz, né? Que a vigilância sanitária também é responsável por cuidar da qualidade da água. Não só da SAI, né? Que é a que faz o abastecimento da cidade, mas também dos locais que têm poços artesianos, como as empresas da cidade. Então, toda empresa que tem poço que usa essa água para consumo humano, beber ou para de alimento, eles têm que fazer o tratamento, cloração e enviar para a gente os laudos todo mês. Tanto as empresas como a SAI, né, mandam todo mês um laudo. Esses laudos são cadastrados junto ao CISAGA. Hoje, nos dados estão em 59, mas são 65 empresas cadastradas, que já tiveram empresas cadastradas esse dia. Então, além dos laudos que elas mandam, a gente também realiza mensalmente 21 coletas. Essas coletas são aleatórias na cidade, né? Então, cada coleta é feita em um bairro e algumas empresas também entram dentro dessas coletas, onde a gente observa a questão do cloro, o turbidez. Essas duas análises são feitas em loco, então já tem um resultado na hora, e a parte microbiológica é coletada e mandada para o LACEN em Goiânia, que mais ou menos em prazo de 15 dias eles mandam através do site da CISAGA o resultado. Além também desse análise de água rotineira que faz mensal, também, geralmente 2 vezes ao ano, é realizado o teste de agrotóxico na água. Então, também é feita coleta lá na estação de tratamento, enviada para o laboratório de referência que vai fazer a análise de agrotóxico. E outra análise também que é feita, espera aí só um pouquinho. Tem alguém participando aí, participação especial. Tem alguém querendo participar aqui. Outra análise também que é feita, essa geralmente a cada um ano, tem vezes que fica mais tempo, que é de radioatividade também coletada lá na ETA e mandada para um laboratório de referência para fazer essa análise. E que está esse ano ficou meio atrasado da pandemia, né? Então, nós agora está tentando repor as coletas que ficaram para trás. Então, nós está fazia 21 análises por mês, está fazendo 60 por mês. Acho que é só isso. Beleza. Então, percebam, né, por esse nosso papel também enquanto vigilância ambiental, aí a gente tem vários programas, né, o Vigiágua, o Vigisolo, o Vigiar, mas o que mais a gente segue e que leva mais à frente é o Vigiágua. Então, a gente fiscaliza a qualidade da água do município, do poço artesiano, de algumas empresas, enfim. É importantíssimo também essa função, porque você sabe das inúmeras doenças, né, que são veiculadas aí pela água, né? E, consequentemente, pelos alimentos também que acabam tendo contato com essa água. Alguma das nossas colegas e dos nossos fiscais querem comentar alguma coisa? A gente pode abrir para responder perguntas também.
Eu vou complementar essa parte das coletas de amostras. Nós tivemos esse serviço paralisado por conta da pandemia, né, que era regular aí todos os meses. Em relação aí à coleta de amostras de alimentos, é enviado pela Secretaria e a Vigilância Estadual quais alimentos que eles querem analisar, né? Então, manda para a gente, por exemplo, a gente quer analisar o palmito de tal marca, e aí a gente recebe essa demanda, né, vai até o supermercado, pega daquela marca 3 amostras e envia para eles fazerem a análise daquele alimento. Bolacha, farinha, né, exemplos, leite, e coleta, então, da marca, do que eles solicitam, né, é enviado para fazer a análise desse alimento. Em relação aí à água, como já foi comentado aqui pelo Luiz, a qualidade da água fornecida para o município, né, essa que chega a água da rua, que a gente fala popularmente, e dos poços artesianos aí das empresas, né. Em relação ao agrotóxico, é a água coletada nas estações de tratamento da água, ou seja, antes da água chegar à nossa casa, também então é coletada a amostra lá para ver a qualidade dessa água. Seria na intenção de poder analisar se tem agrotóxico ali, se está chegando, né, algum contaminante nas nascentes, antes dessa água chegar à nossa casa. Então, são várias etapas aí, a fim de analisar a qualidade do que é servido para a gente. Tanto dos alimentos que a gente compra lá no supermercado, então, por exemplo, o estado, né, que é analisar tal marca de tal alimento. Vai analisar no estado todo. Será que naquela região ele está chegando contaminado? É problema só naquela região? É no estado inteiro? Então foi problema lá na fabricação? O que aconteceu? Então, assim, são maneiras de fazer um controle aí da qualidade de alimentos, na qualidade da água, tanto quando ela já está na nossa casa, quanto quando ela está lá na estação de tratamento também. Só para complementar. Perfeito. Respondendo a uma das perguntas aqui, se existem muitas denúncias em catalão. Registrados, né, a gente vê nessa projeção dessa arte aí, a gente tem registrado 559 até agora, ou seja, em média, a gente pode colocar em média 60 denúncias mês, né? Então, se você distribuir aí por 22 dias úteis, você vai ter uma média de 3 denúncias por dia. E todas essas denúncias 100% verificadas, 100% solucionadas, né? Então, a gente atende a toda demanda que chega para nós. Teve alguém que comentou no chat assim, tem muito local que tem higiene zero. Aí eu sempre comento, assim, quando a gente conversa, né, quando a gente fala sobre vigilância sanitária, eu sempre falo, né, nós somos poucos fiscais, né? Hoje nós temos 11 fiscais e a gente tem mais de 9 mil estabelecimentos para poder fiscalizar. Então, você que está ouvindo, que está participando, você também se torna mais um fiscal de vigilância, quando você também olho, né? Você também consegue ver esses erros e você pode, então, registrar essa denúncia. O nosso telefone é o 64-3411-4931. O nosso e-mail é visan.catalão, visan com M de Maria, né, de municipal, visan.catalão, sem acento, @gmail.com. E também presencialmente, se você quiser, pode se direcionar presencialmente na Vigilância Sanitária, localizado ao lado da Secretaria Municipal de Saúde, às margens da BR-050, em frente ao trevo do bairro Pontal Norte. Então, existem vários meios de você fazer chegar qualquer denúncia. Então, sim, temos muitas denúncias, denúncias formais, informais, e procuramos atendê-las na plenitude. Ver mais alguma pergunta? Obrigado pelos parabéns de todos. Pois é, a questão de acúmulo, né, de pessoas na pandemia. O Leomar pergunta isso. Sim, a gente teve muito problema, né, principalmente na fase mais crítica aí, de maior endurecimento dessas legislações, né? Agora a gente já teve uma flexibilização, né, bastante flexibilização, mas embora esteja flexibilizado, a gente tem que fazer cumprir com o chamado protocolo geral, né? Todos devem permanecer o mais distantes, quando possível, utilizar máscaras quando possível,
né, fazer o uso de álcool gel, ter à disposição dos consumidores nas lojas, nos bares, restaurantes, disponibilizado esse álcool gel. Então, tem todo o protocolo geral que, mesmo com a flexibilização, ainda devemos cumprir. Mas isso passa muito por uma questão da educação das próprias pessoas também, né? A gente não consegue estar em todos os lugares, então a gente conta com a própria educação de cada um. Infelizmente, a gente vê essas cenas aí constantes, né, nos vários meios de comunicação, dessas aglomerações, principalmente cidades turísticas, praias, que mesmo estando proibindo, infelizmente ninguém consegue coibir, né? Então, a lei está aí para ser cumprida, nós estamos aqui para fazê-la cumprir, para fazê-la ser cumprida, mas a gente conta também com cada um, com a consciência de cada um. Tá? Mais algum questionamento? Eu não sei se a gente conseguiu, Larissa, não sei se a gente conseguiu passar todas as informações que estão projetadas. Às vezes ficou uma tela pequena, mas aí na parte verde tem alguns números da vigilância, né? 559 denúncias, 770 alvarás sanitários emitidos, abriram esse ano 3.100 novas empresas, uma coisa que facilitou muito, né, essas novas aberturas, é o chamado meio microempreendedor individual. Hoje qualquer pessoa pode se regularizar abrindo o CNPJ, tendo sua própria empresa, e tendo taxa zero, né, não paga, porque, via de regra, todo serviço público ele é remunerado por taxa, né, chamados tributos, e assim é com a vigilância sanitária na chamada TLFS, que é a taxa de fiscalização sanitária. Mas para os meios, não. Então, houve um grande pool, um grande aumento, né, no número de microempreendedores. Tivemos quase 400 termos de intimação, 11 notificações, 9 autos de infração, 10 apreensões, 9 processos administrativos, enfim, só na pandemia, mais de 300 ocorrências, e coleta de água, mais 113 coletas de água. Então, enfim, dá para ter noção um pouco. A gente está mais ou menos uma roda aqui falando, explicando, conversando, e a gente não chega nem um pouco assim do que é a nossa área de atuação, né? Até porque, por definição, também, né, existe uma lei que define a vigilância sanitária, para capaz de eliminar, diminuir ou prevenir os riscos à saúde, diretamente ou indiretamente, relacionado, inclusive, a controle de bens de consumo e de serviços, de prestação de serviços. Então, basicamente, tudo, direto ou indiretamente, pode estar enquadrado nessa definição. Pessoal, a gente postou aí o link para a emissão dos certificados, tá? Cliquem aí, está no Google Forms, preencham. Vocês vão receber esses certificados no seu e-mail. Tem gente perguntando se pode ser voluntário não morando em Catalão. Olha, esse detalhe eu vou pedir para você mandar pelo e-mail do PET, para ver a situação que seria possível, em que forma que você poderia, não morando aqui, ajudar no PET daqui. Creio que existem possibilidades, né? A gente tem auxílio de pessoas que não estão necessariamente, ainda mais nesse mundo nosso que a gente vive de muitas coisas online, né? Mas eu te peço para que encaminhe, está até passando aí no vídeo embaixo aí, o nosso o e-mail do PET, perdão, além do e-mail da Vigilância Sanitária. Outro questionamento aqui, uma outra pergunta, se a Anvisa atua com base em lei municipal ou lei estadual. Então, elas são leis complementares, né? Na verdade, a chamada Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela regulamenta, então ela vai expedir as chamadas RDCs, né? As resoluções da diretoria colegiada, para justamente ser agência reguladora, como ela é, assim como outras, né? Para regular o setor a qual ela pode atuar. E as outras vigilâncias a nível municipal e a nível estadual também têm a sua competência concorrente para legislar. Nós não temos um código sanitário municipal,
aqui em Catalão ainda. Então, a gente segue a lei estadual, que é muito ampla, prevê tudo lá, ela é bem completa, que é a Lei 16.540 de 2007. Pessoal, se não tiver mais perguntas, e se algum outro colega também não quiser falar mais algo, a gente vai caminhando já para o final dessa nossa live. Foi muito interessante, eu nunca tinha feito assim. Atingimos aí em momentos mais de 60 pessoas, e seria impossível, né, a gente poder conversar sobre isso no nosso espaço com tantas pessoas. Na verdade, cada um dos que participaram são multiplicadores daquilo que a gente falou aqui. Né? Vocês vão passar o que a gente conversou para outras pessoas, né? E a gente espera que vocês vejam a vigilância sanitária, então, como parceiro da população, parceira da saúde de uma forma geral, né? Embora a gente tenha o poder de punir, aprender, não é a nossa principal função. E, enfim, eu queria que cada um dos colegas também falasse para a gente ir caminhando para o final da nossa live. Agradecer. Bom, para encerrar, então, né, da minha parte, também agradecer a oportunidade de participar dessa live, de poder abrir aí a nossa rotina, o nosso trabalho, trazer aí a importância do nosso trabalho, fortalecer toda essa atuação que a gente faz. E, apesar da pandemia, alguns processos aí, algumas coisas que a gente faz ficaram interrompidas, mas a gente focou totalmente aí na pandemia, então a gente continuou trabalhando, empenhando na linha de frente, em muitas situações, né, que a gente não esperava, e a gente sempre aqui preocupados, né, em promover a saúde, em proteger as pessoas de todas as maneiras possíveis, seja alimentos, seja medicamentos, seja promovendo informações, e que a gente, antes de fiscalizar, também está disponível sempre no departamento para tirar dúvidas. Em todos os momentos que a gente vai fiscalizar, eu sempre reforço muito isso para as empresas. Sempre que precisar, né, antes de fazer alguma coisa, tem alguma dúvida, que né, vai acontecer alguma coisa, depois vou tomar uma multa, um processo administrativo, alguma coisa. Qualquer dúvida que tenha, a gente está ali disponível, o telefone está ali, pode pessoalmente, a gente sempre está ali disponível para conversar, para explicar a legislação, explicar os documentos, explicar quais as exigências, todos os processos, como que começa, como que é a questão da abertura, estrutura que é necessária, a gente sempre está ali muito disponível, todo mundo muito aberto em relação a isso. Então, nós também estamos, né, sempre receptivos para toda a população. É isso. Obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer também pela oportunidade de ter participado dessa live e espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho da nossa rotina, do que a gente faz. Muitas pessoas não têm noção do trabalho que a gente faz. É isso. Eu também quero agradecer a participação na live. Eu acho que é muito importante a gente mostrar um pouquinho o que a gente faz no dia a dia, principalmente na área de alimentos. Porque a área de alimentos é uma área muito extensa, que vem crescendo muito no município de Catalão, e é uma área que exige muito que o pessoal esteja de olho. Por quê? Eu acho que todos devem ser consumidores fiscalizadores. Não cabe só a nós, como fiscais da vigilância sanitária, vigiar, olhar, né? Exigir, não. O consumidor tem que estar olhando ali constantemente. Onde é que está consumindo no momento? Onde é que é produzido esse alimento? É importante que todas as pessoas estarem olhando, tá? E eu agradeço por participar da live também. Muito obrigada. Agradecer aqui também, presente todos, e um comentário também, que apesar de a gente fiscalizar também a água, importante também a população com cuidado com as caixas d'água, também não ter limpa. Porque não adianta fazer o tratamento da água, a população também não cuidar das caixas d'água.
Obrigado a todos. Pessoal, obrigado a todos. Estamos aqui, continuamos aqui. Você não para. E bola para frente. Obrigado a todos pela participação. Precisando da gente, estamos sempre à disposição.